Era o dia do cruzeiro que eu esperava com tanta ansiedade há tanto tempo. Depois de anos ficando a maior parte do tempo em casa, eu estava empolgada com a ideia de finalmente fazer uma pausa e viver momentos especiais com meu filho e minha nora. Eu estava pronta. Protetor solar aplicado, meu vestido longo florido favorito no corpo, a bolsa de palha na mão. Exatamente naquele momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu filho. Mãe, decidimos que desta vez você não vai no cruzeiro com a gente. Queremos ficar sozinhos, apenas nós, como uma família. Naquele instante, tudo pareceu congelar. Meu coração começou a martelar no peito. Minhas mãos começaram a tremer. A viagem que eu sonhava em fazer com eles tinha se dissolvido com uma única mensagem de texto. Antes de continuar, se você está assistindo a este canal, lembre-se de seguir a página e me conte de onde está nos assistindo. Ficamos muito felizes em saber onde nossas histórias ressoam. Lembro-me perfeitamente do dia em que tudo desmoronou. Eu estava em pé na sala de estar com a mala perto da porta e o coração batendo forte de emoção. Aquela deveria ser a minha primeira viagem depois de anos. Um cruzeiro que eu tinha ajudado a pagar, como sempre fazia quando se tratava do meu filho Marcos e da esposa dele, Simone. O telefone vibrou de novo na minha bolsa. Outra mensagem do Marcos. Mãe, os planos mudaram. Você não vem com a gente. A Simone quer ter por perto apenas a verdadeira família. Reli aquilo de novo e de novo. Verdadeira família. Como se eu, que o tinha dado à luz e criado sozinha por 30 anos, não contasse como família. Pior do que a indiferença e a rejeição era o fato de que apenas algumas horas antes eu havia pago a última parcela do financiamento da casa deles, uma casa onde meu nome ainda constava na escritura como proprietária. Sentei-me no sofá, ainda segurando o telefone na mão, tentando não chorar. Não era a primeira vez que meu filho me excluía. Desde que o Marcos conheceu a Simone, eu fui empurrada cada vez mais para as margens. No início, os almoços de domingo se tornaram mais raros. Depois começaram as críticas. Eu falava alto demais, minhas opiniões eram antiquadas. Depois, pararam de chegar os convites para as ocasiões importantes. O chá de bebê da minha neta, a festa de aniversário deles. Apesar disso, continuei ajudando. Quando o dinheiro para a reforma da cozinha ficou curto, eu cobri a diferença. Quando o carro deles quebrou, emprestei o meu. Quando precisaram de ajuda com o financiamento durante a pandemia, transferi o dinheiro sem perguntar quando me devolveriam. E, no entanto, apenas um mês depois de quitar a última parcela da casa, eu não era mais considerada verdadeira família. Levantei-me e uma sensação estranha subiu pelo meu peito. Não era mais dor ou decepção. Aquelas emoções tinham se repetido tantas vezes que se tornaram surdas. Desta vez era uma clareza cristalina, uma determinação que eu não sentia há muito tempo. Fui ao meu escritório e abri a gaveta com meus documentos importantes. Lá estava a pasta azul, a documentação completa da casa, a escritura que me indicava como proprietária principal, junto com os comprovantes das transferências bancárias de todos aqueles anos. Eu nunca tinha feito a transferência de propriedade para o nome deles. Sempre adiei essa discussão. O Marcos sempre dizia: "Por que você faria isso, mãe? Somos uma família." Ironicamente, o significado de família mudava constantemente, dependendo da conveniência deles. Enquanto folheava os documentos, lembrei-me do olhar de desprezo da Simone quando propus um almoço para comemorar o aniversário da pequena Sofia. A agenda da Sofia está muito cheia, Dona Maria. Talvez devêssemos esperar uma ocasião mais adequada? Naturalmente, essa ocasião nunca chegou. Fiquei sabendo da festa apenas pelas fotos no Instagram. Toda a família, por parte da Simone, sorria ao redor de um bolo que eu nem sabia que existia. Naquela noite, tomei minha decisão. Nenhuma impulsividade, nada de gritos ou súplicas. Eu agiria de forma calculada, silenciosa e, acima de tudo, legal. Liguei para o Dr. Matheus Ribeiro, o advogado com quem eu colaborava há mais de 10 anos. Matheus, preciso te ver amanhã por causa da casa do Marcos. No dia seguinte, sentada no escritório do advogado, coloquei tudo na mesa, sem cenas, sem lágrimas. O Matheus ouviu, examinou o dossiê que eu tinha levado e confirmou o que eu já sabia. Maria, legalmente a casa é sua. Você pode vendê-la a qualquer momento, sem necessidade do consentimento deles ou de uma notificação prévia. E quanto às coisas deles na casa? Perguntei. Você pode conceder a eles um tempo razoável para remover os objetos pessoais. 30 dias é a norma.
Saí do escritório com uma estranha sensação de poder. Não o poder destrutivo da vingança, mas o poder reparador da justiça. Eu não queria feri-los. Queria apenas que entendessem que toda ação tem consequências. O amor não é um cheque em branco. O respeito não é uma via de mão única. Naquela tarde, liguei para um corretor de imóveis discreto, daqueles que trabalham com clientes de alto padrão e não colocam a placa de vende-se na porta. Deixei claro que desejava um procedimento rápido com compradores sérios, prontos para pagar à vista. A localização é excelente, Dona Maria. Não será difícil encontrar um comprador, especialmente se o preço for competitivo. Fixei um preço honesto. Nem doado, nem inflacionado. Não queria lucrar. Queria apenas recuperar o que era meu e seguir em frente. O corretor prometeu uma oferta séria em 2 semanas. Enquanto isso, Marcos e Simone tinham embarcado no cruzeiro. As fotos começaram a aparecer nas redes sociais. Coquetéis coloridos no convés, jantares elegantes, sorrisos perfeitos para a câmera. E descobri que estavam usando o meu cartão de crédito, porque ele ainda estava vinculado à reserva. Tratamentos de spa, passeios exclusivos, tudo estava sendo debitado na minha conta. Aquela foi a confirmação de que eu estava no caminho certo. Não era apenas uma questão de dinheiro, era uma questão de princípio, respeito e limites. Bloqueei o cartão imediatamente e bloqueei os números deles. A partir daquele momento, toda a má comunicação passaria pelo meu advogado. 1 semana depois, o corretor de imóveis ligou entusiasmado. Tem um casal que quer fechar rápido e pagar à vista. Assinei os documentos. 2 dias depois, o negócio foi concluído em tempo recorde. O dinheiro caiu diretamente na minha conta. As chaves foram entregues aos novos proprietários com a instrução de que poderiam tomar posse do imóvel quando quisessem. Escolhi a data da entrega para que coincidisse exatamente com o retorno de Marcos e Simone do cruzeiro. Deixei uma carta, impressa em papel timbrado do escritório de advocacia e colada na porta. Este imóvel foi legitimamente vendido. Seus objetos pessoais foram colocados em um guarda-móveis. O endereço do depósito pode ser obtido contatando o escritório do advogado Dr. Matheus Ribeiro. O despejo e o armazenamento ocorreram sob ordem judicial e sob a supervisão das autoridades locais que garantiram a correta execução. Vocês têm 30 dias para retirar seus pertences. Favor direcionar qualquer comunicação ao advogado. E então, pela primeira vez depois de anos, fiz algo apenas por mim. Aluguei um pequeno apartamento na praia, onde o único barulho que me acordava era o do mar, onde ninguém me dizia que eu falava alto demais, que minhas opiniões eram antiquadas ou que eu não era uma verdadeira família. Enquanto dirigia para minha nova casa, senti uma emoção que não sentia há uma eternidade: liberdade. Não a liberdade de alguém que foge, mas de alguém que finalmente compreende o próprio valor. Na manhã seguinte, acordei ao som das ondas. O novo apartamento era simples, mas a vista compensava qualquer luxo que eu pudesse ter deixado para trás. Preparei o café, sentei-me na pequena varanda e me permiti sorrir pela primeira vez depois de dias. O telefone estava silencioso. Eu o tinha desligado na noite anterior, sabendo que chegaria uma tempestade de ligações quando Marcos e Simone tivessem voltado para casa e visto o bilhete na porta. Eu não estava pronta. Precisava daquele momento de paz, daquela pequena bolha de tranquilidade que eu tinha criado para mim mesma. Por volta das 10 horas, liguei o telefone apenas para ver se o Matheus tinha dado notícias. Como previsto, havia dezenas de chamadas perdidas de Marcos e Simone, mensagens de voz, longas mensagens de texto, algumas implorando, outras agressivas. Ignorei todas e liguei para o Matheus. Bom dia, Maria. Como previsto, eles apareceram. Estão muito agitados. Imaginei. O que disseram? Basicamente, que você não tinha o direito de fazer isso, que é a casa deles, que agora não tem para onde ir. O Marcos também disse que ao longo dos anos eles pagaram muitas parcelas. Um breve arrepio de culpa me atravessou, mas o afastei. É verdade, às vezes pagaram alguma parcela, mas eu assumi a grande maioria. Os impostos sobre a propriedade, o IPTU, dos últimos 3 anos, saíram inteiramente da minha conta. O que você respondeu, Matheus? Exatamente como combinado. A escritura está em seu nome. A transação foi legal. Eles têm 30 dias para retirar as coisas do depósito. Também deixei claro que você não deseja nenhum contato direto.
Toda a comunicação passará pelo meu escritório. Obrigada, Mateus. Eles podem me processar? Podem tentar, mas não há base. Nunca houve uma documentação de transferência. Você nunca assinou uma promessa de cessão. Legalmente, você está protegida. Desliguei e voltei para a varanda com meu chá. Não sentia nenhuma alegria maligna, apenas aquela estranha sensação de que a justiça havia sido restabelecida. Por anos, eu fui aquela a quem recorriam quando precisavam de dinheiro, mas nunca quando queriam companhia. Boa o suficiente para ser fiadora, mas não boa o suficiente para participar da festa da minha própria neta. Por volta do meio-dia, o telefone tocou com uma nova notificação. A Simone tinha postado um story no Instagram. Algumas pessoas simplesmente não aceitam que os filhos cresçam e formem suas próprias famílias. Algumas sogras são tóxicas e controladoras, mesmo quando fingem ajudar. Desconfiem de presentes com fios invisíveis. Ri baixinho comigo mesma. Clássico. Pintar-se como vítima em toda a história. Não respondi, nem publicamente nem no privado. O silêncio seria minha única resposta a partir daquele momento. Naquela tarde, minha irmã Carla ligou. Não fiquei surpresa quando ela veio com o discurso que eu já tinha previsto. Maria, você ficou louca? O Marcos me ligou chorando. Como você pôde vender a casa deles? A casa não é deles, Carla, é minha. Meu nome está na escritura e paguei a maior parte das parcelas mensais. Mas é seu filho. Somos uma família. Respirei fundo antes de responder. Família, essa palavra foi usada por anos para me pressionar. Quando precisam de dinheiro, somos uma família. Quando precisam que eu cuide da Sofia para poderem sair, família. Mas quando se trata de me convidar para um cruzeiro, de repente não sou mais uma verdadeira família. Do que você está falando? Contei a ela sobre a mensagem de última hora com a qual fui excluída da viagem e o fato de ter descoberto que ainda estavam usando meu cartão de crédito para posar de ricos no navio. E você vendeu a casa, não foi um pouco demais? Sabe o que é demais, Carla? Pagar o financiamento daquela casa por 5 anos e, um mês depois de pagar a última parcela, receber uma mensagem dizendo que não sou uma verdadeira família. Isso é demais. Tudo o que fiz foi exercer meu direito legal sobre uma propriedade que me pertence. A Carla ficou em silêncio por alguns segundos. Ela sempre foi mansa e acreditava que a família deve perdoar tudo, mas ela não estava no meu lugar. Não tinha vivido anos de pequenas rejeições, comentários disfarçados de brincadeiras e ser lembrada apenas quando era conveniente. Então, onde eles vão morar? Perguntou ela. São adultos, Carla. Têm emprego, economias. Vão encontrar um apartamento para alugar, como qualquer outro casal. E talvez, só talvez, aprendam que tratar as pessoas como objetos descartáveis tem consequências. Depois de desligar, aquele pequeno arrepio de culpa voltou. O Marcos ainda era meu filho. Eu o amava, apesar de tudo. Mas às vezes o amor precisa de limites claros para que não se torne abuso. Às vezes precisamos fazer as pessoas entenderem que não podem nos usar indefinidamente. No final da tarde, recebi um e-mail do Mateus Ribeiro. O Marcos tinha pedido uma reunião para discutir a situação. Aceitei com condições. Apenas o Marcos, sem a Simone, e no escritório do advogado, não em um lugar privado onde poderiam tentar manipular minhas emoções. A reunião foi marcada para as 10 da manhã do dia seguinte. Durante toda a noite, me preparei com calma, repassando cada momento em que me senti excluída, desrespeitada, usada, não para alimentar rancor, mas para fortalecer minha determinação, para me lembrar por que tinha tomado uma atitude tão decisiva. Na manhã seguinte, vesti-me com cuidado. Uma blusa azul claro que sempre me dava segurança, um toque de batom delicado, o cabelo preso em um coque baixo. Queria parecer serena e controlada, não como uma mulher guiada pela raiva ou pelo desespero. Cheguei ao escritório do Mateus 10 minutos adiantada. Ele me recebeu com um sorriso gentil e me conduziu à sala de conferências, onde aguardamos o Marcos. Quando meu filho entrou, pude ver que ele não tinha dormido. Olheiras escuras emolduravam seu rosto e ele parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Mãe, ele se sentou na minha frente. Por que você fez isso com a gente? Pela primeira vez em muito tempo, não senti a necessidade de me justificar ou pedir desculpas. Respondi com calma. Não fiz nada contra você, Marcos. Exerci meus direitos sobre uma propriedade que me pertence legalmente.
Mas aquela é a nossa casa. Moramos lá por 5 anos. Correto? Você morou em uma casa em meu nome, onde a maioria das parcelas foi paga por mim e os impostos dos últimos 3 anos saíram da minha aposentadoria. O Marcos passou a mão pelo cabelo, visivelmente frustrado. Nós teríamos te devolvido. Sempre dissemos que faríamos isso. Quando, Marcos? Quando vocês têm dinheiro para cruzeiros e tratamentos de spa, mas nunca para me ressarcir? Quando você me escreve dizendo que não sou uma verdadeira família? Os olhos dele se arregalaram ao ouvir suas próprias palavras jogadas na cara dele. Foi só um mal-entendido. A Simone estava estressada com a organização da viagem. Eu o interrompi. Não estamos aqui para trocar desculpas. Estamos aqui para definir os próximos passos. As coisas pessoais de vocês foram colocadas no guarda-móveis. Vocês têm 30 dias para retirá-las. Se precisar de mais tempo, pode apresentar um pedido através do Mateus. E onde vamos morar? Insistiu ele. Você pensou nisso? Da mesma forma que eu tive que pensar onde ficaria quando fui deixada no porto, enquanto vocês dois zarpavam em um cruzeiro que eu ajudei a pagar. Vocês são adultos, têm emprego, aluguem algo enquanto se reorganizam. A reunião durou menos de 20 minutos. No final, o Marcos parecia derrotado, mas eu me sentia mais leve. Eu não tinha gritado nem chorado, permaneci firme e clara na minha posição. Saindo do escritório, sabia que era apenas o primeiro passo de uma jornada rumo à autoconsciência e ao respeito próprio. Passaram-se 3 dias desde aquele encontro. Meu telefone permaneceu silencioso. Eu tinha bloqueado temporariamente os números deles para proteger minha paz. Naquele breve silêncio, comecei a reorganizar minha vida no novo apartamento. Comparado à antiga casa, este lugar era modesto, mas tinha o que eu precisava. Um quarto aconchegante, uma pequena cozinha onde eu podia cozinhar para mim mesma e uma varanda com vista para o mar que se tornou rapidamente meu refúgio. Pendurei apenas poucas fotos antigas da infância do Marcos, antes que o rancor e a manipulação entrassem em nossas vidas. Naquela manhã, enquanto bebia meu café, o Mateus ligou. Bom dia, Maria. Preciso te informar que o Marcos e a Simone contrataram um advogado. Meu estômago se contraiu, mas mantive a calma. O que eles alegam? Tentam argumentar que havia um acordo verbal, que você tinha prometido transferir a casa para eles no final. Fazem referência também a algumas parcelas que pagaram como prova de que tinham direito sobre a casa. Eles têm chance de ganhar? Honestamente, muito poucas. Acordos verbais são difíceis de provar, especialmente sem testemunhas. E o fato de terem contribuído com algumas parcelas não nega sua propriedade legal. Respirei fundo, sentindo-me triste e determinada ao mesmo tempo. Nunca imaginei que acabaria em uma batalha legal contra meu filho. O que devo fazer agora? Por enquanto, nada. Responderei formalmente, reafirmando sua posição como legítima proprietária. Se quiser, podemos propor um acordo. Reembolsar as parcelas que eles possam provar ter pago, como gesto de boa vontade, sem reconhecer direitos de propriedade. Concordei com o plano do Mateus. Eu não queria o dinheiro deles. Nunca foi sobre isso. Era sobre respeito, sobre estabelecer limites, sobre demonstrar que eu não era um caixa eletrônico para usarem quando bem entendessem. Depois da ligação, decidi que precisava sair um pouco. Por mais aconchegante que fosse, o apartamento começava a parecer uma gaiola para pensamentos pesados. Vesti algo leve, peguei a bolsa e desci para caminhar na praia. A areia, sob os pés descalços, me deu uma sensação de liberdade que eu não senti há tempos. Caminhei pela orla, observando as famílias que aproveitavam o dia de sol, crianças construindo castelos de areia, idosos conversando nas cadeiras de praia, pessoas vivendo suas vidas sem o drama que eu estava enfrentando. Enquanto passeava, percebi uma coisa. Por anos, defini minha existência em torno do Marcos e da família dele. Minhas decisões, meu tempo, meu dinheiro, tudo girava em torno deles. E quando coloquei limites, quando comecei a dar prioridade às minhas necessidades, fui pintada como a vilã. Parei para olhar o horizonte, onde céu e mar se encontram. Eu tinha 66 anos, ainda jovem o suficiente para recomeçar, para construir uma vida que não fosse definida pela ingratidão alheia, mesmo que esse alguém fosse meu único filho. Voltei para o apartamento com uma nova determinação. Se Marcos e Simone queriam levar a coisa para o plano legal, que fosse. Não por maldade ou vingança, mas porque era a hora de afirmar claramente que eu também merecia respeito.
Naquela tarde, recebi um e-mail de um endereço desconhecido. O assunto dizia: "Por favor, leia. Sofia, vovó Maria." A Sofia era minha netinha de 4 anos, a pequena que raramente me permitiam ver sem a supervisão da Simone. Abri o e-mail, meu coração batia forte. Era da Helena, a mãe da Simone. "Maria, sei que não somos íntimas, mas estou te escrevendo porque estou preocupada. Marcos e Simone estão morando no nosso apartamento por enquanto e a Sofia pergunta continuamente por eles. Ela sente falta da avó. Independentemente dos problemas dos adultos, uma criança não deveria ser privada do amor de sua avó." Li e reli aquelas palavras. As lágrimas subiram aos meus olhos. Sofia, a menina que corria para os meus braços nas raras vezes que nos encontrávamos, que amava os biscoitos de chocolate que eu fazia só para ela, que me desenhava cartões cheios de corações coloridos. Respondi com cuidado. "Muito obrigada, dona Helena, por cuidar da Sofia. Sinto muita falta dela também. Nunca foi minha intenção ficar longe dela. Se Marcos e Simone concordarem, eu adoraria vê-la. Se estiver tudo bem para eles, talvez vocês pudessem trazê-la aqui para uma tarde." A resposta chegou rápido. "Vou falar com eles. Não posso prometer nada, mas farei o meu melhor." Fechei o computador com um misto de esperança e apreensão. A Helena sempre pareceu razoável, tão diferente da filha. Se alguém podia mediar, pelo menos no que dizia respeito a Sofia, era ela. Na manhã seguinte, fui ao mercado local para comprar algumas coisas. Enquanto estava na fila do caixa, senti um toque leve no ombro. Quando me virei, vi a Rosa, uma velha amiga que eu não via há uma eternidade. "Maria, é você! Faz tanto tempo! Ouvi dizer que você se mudou de volta para cá." Sorri, sinceramente feliz em ver um rosto familiar. "Sim, há apenas alguns dias. Chame de um novo começo." A Rosa me examinou atentamente. "Você parece diferente, mais leve, apesar de tudo o que está passando." Acho que é verdade. Diferente, mas mais leve. Aceitei o convite da Rosa para um café em uma pequena padaria à beira-mar depois das compras. Sentadas na padaria, fiz um breve resumo do que tinha acontecido. Depois de ouvir, a Rosa disse: "Sempre achei que você dava demais para o Marcos e a Simone. Não só dinheiro, mas também emoções. Você estava sempre disponível e sempre colocava as necessidades deles antes das suas. Porque são família", rebati. "A família é importante, sim, mas deve haver reciprocidade e respeito mútuo. Caso contrário, não é mais uma relação saudável. É exploração." Carreguei a palavra exploração comigo pelo resto do dia. Soava dura, mas descrevia exatamente o que eu tinha vivido nos últimos anos. Explorada emocional e financeiramente, tratada como um recurso, não como um ser humano com seus próprios sentimentos e necessidades. Naquela noite, recebi outra mensagem da Helena. Ela tinha falado com Marcos e Simone. Eles consentiram em me deixar visitar a Sofia, mas com condições. A visita seria supervisionada, duraria apenas 2 horas e a Helena deveria estar presente o tempo todo. No início, me rebelei contra tantas restrições. Qual perigo eles achavam que eu representava para minha própria neta? Mas depois de pensar, decidi aceitar. 2 horas com a Sofia, mesmo sob supervisão, eram melhor do que nada. Marcamos para o domingo seguinte. Nos dias anteriores, preparei tudo. Comprei os ingredientes para fazer os biscoitos de chocolate que a Sofia amava, procurei alguns livros ilustrados que ela gostaria e montei um pequeno canto na varanda de onde podíamos olhar o mar. Chegou o domingo e acordei cedo, animada e nervosa. Arrumei o apartamento, assei os biscoitos e esperei. Pontualmente, a campainha tocou. A Helena estava lá segurando a mão da Sofia. Quando me viu, minha neta abriu um sorriso que aqueceu meu coração. "Vovó?" Ela largou a mão da Helena e correu para os meus braços. Abaixei-me para pegá-la, respirei o cheiro de shampoo de criança e de seus cabelos macios, senti sua bochecha fresca contra a minha. Naquele momento, uma parte do rancor derreteu. "Oi, meu amor", sussurrei segurando as lágrimas. "Senti tanto a sua falta." 2 horas passaram como 2 minutos. A Sofia me mostrou seus novos desenhos, me contou da escola, perguntou da vista para o mar da minha varanda. Comemos biscoitos, lemos histórias e até fizemos uma breve caminhada na areia da praia na frente do prédio. A Helena ficou discretamente de lado, nos dando espaço para nos reconectarmos. Quando chegou a hora de ir, a Sofia me abraçou forte. "Vovó, por que você não vem morar com a gente na casa da vovó Helena? Tem lugar lá." A pergunta inocente me pegou de surpresa.
Como eu podia explicar a uma criança de 4 anos a complexidade das relações adultas, o rancor acumulado e as decisões difíceis? Respondi com doçura. A vovó agora tem a casa dela, querida. Mas se seus pais deixarem, podemos nos ver mais vezes. A Sofia assentiu, parecendo aceitar a versão mais simples que uma criança podia entender. Enquanto se despediam, a Helena se aproximou. Ela sente muito sua falta, Maria. Espero que possamos manter essas visitas, independentemente do que aconteça entre você, o Marcos e a Simone. Agradeci a Helena por sua postura pessoal e observei as duas se afastarem. Meu coração era um misto de alegria pelo reencontro e tristeza por ter sido tão breve. Naquela noite, sentada na varanda sob as estrelas acima do mar, tomei uma decisão. Eu lutaria para proteger meus direitos legais sobre a casa. Não para punir Marcos e Simone, mas porque era o justo. Ao mesmo tempo, tentaria construir uma ponte para manter contato com a Sofia. Ela não tinha culpa dos erros dos adultos e merecia ter a avó em sua vida. Uma semana depois da visita, o advogado Matheus Ribeiro me ligou. A voz dele estava de bom humor, coisa rara para alguém geralmente tão contido. Maria, temos novidades. O advogado do Marcos e da Simone propõe um acordo. Sentei-me na beira da cama, surpresa com a reviravolta repentina. Sério? O quê? Eles vão abandonar a disputa sobre a venda da casa. Em troca, querem que você reembolse as parcelas que puderem comprovar, com correção monetária, como exige a lei. Por que essa mudança de ideia? Da última vez, estavam determinados a lutar até o fim. O Matheus fez uma pausa. Parece que encontraram documentos que enfraqueceriam muito a posição deles. E-mails entre os dois discutindo como poderiam eventualmente reclamar a casa através de outros mecanismos legais, sem esperar sua transferência voluntária. Em um e-mail, a Simone declara explicitamente que nunca houve um acordo verbal sobre o fato de que você transferiria a escritura. Meu estômago se contraiu. Não era apenas ingratidão ou indiferença. Era um plano premeditado para tomar o que me pertencia de direito. Como surgiram esses e-mails? A parte deles não deu detalhes. Talvez alguém próximo a eles tenha achado que a coisa foi longe demais e os encaminhou ao advogado para evitar um processo longo e impossível. Fiquei em silêncio por alguns minutos processando a coisa. Uma parte de mim queria recusar a oferta e ir até o fim para desmascarar a manipulação. Mas outra parte, talvez a mais sábia, sabia que aceitar um acordo fecharia esse capítulo doloroso mais rápido e com menos estresse. O que você me aconselha, Matheus? Legalmente você pode recusar e ganhar de qualquer jeito, especialmente com as novas provas, mas o preço seriam meses de batalhas judiciais, custos emocionais e financeiros e um desgaste ainda maior da sua relação com o Marcos. Olhei para fora, para o mar. A maré estava baixando, deixando um brilho na areia molhada. Quanto eles pagaram no total? Segundo as provas que você forneceu, cerca de 30% do valor da casa nos últimos 2 anos. Fiz um cálculo rápido. Não era pouco, mas não chegava nem perto do que eu tinha investido ao longo dos anos. Além disso, o valor da venda me permitiria me sustentar sozinha e seguir em frente. Vou aceitar o acordo, Matheus. Quero fechar esse capítulo. Tem certeza? Não precisa decidir agora. Tenho certeza. Vou reembolsar as parcelas que puderem provar, corrigindo conforme a lei. Não quero dever nada a eles e não quero que digam que fiquei com algo que não era meu. Depois de desligar, fiquei muito tempo na varanda fixando o horizonte. Não se tratava mais de dinheiro ou propriedade. Tratava-se de dignidade. Eu queria me olhar no espelho e não ver alguém que se rebaixou ao nível de quem a feriu. Naquela noite, recebi um SMS da Helena. Sofia quer saber se pode visitar a vovó neste domingo. Tudo bem? Respondi imediatamente. Com certeza. Aquela pequena mensagem fez nascer meu primeiro sorriso do dia. Mesmo que meu relacionamento com Marcos e Simone estivesse esfriando até se tornar um estéril processo judicial, pelo menos meu vínculo com minha neta permanecia intacto. Nos dias seguintes, comecei a planejar meu futuro. Com a questão legal perto da resolução, avaliei minhas opções. O dinheiro da venda da casa, mesmo depois de reembolsar a parte de Marcos e Simone, ainda me garantiria conforto. Eu poderia continuar alugando meu apartamento com vista para o mar ou comprar um lugarzinho só meu. Poderia viajar, fazer cursos rápidos e me dedicar aos hobbies que eu tinha deixado de lado pelas necessidades dos outros.
Até sexta-feira, o Matheus confirmou por e-mail que o acordo tinha sido assinado. Os fundos seriam transferidos para Marcos e Simone na semana seguinte. Em troca, assinaram um documento reconhecendo a legalidade da venda e aceitando não contestá-la mais. Caso encerrado, escreveu Matheus. Parabéns por ter escolhido o caminho da sabedoria. No domingo, a Helena trouxe a Sofia como prometido. Desta vez, ela não impôs um limite de 2 horas nem vigiou cada momento. Volto no final da tarde, disse Helena simplesmente. A Simone não sabe que estou deixando a Sofia sozinha com você. Sussurrou antes de ir embora. Mas acho absurdo querer separá-la da avó. Estarei de volta às 5. A Sofia e eu passamos um dia maravilhoso. Um piquenique na areia, catar conchinhas, construir castelos e ver a maré levá-los embora. Ela falou da escola e dos amigos e de quanto sentia falta da casa grande onde moravam antes. Agora moramos com a vovó Helena. É um pouco apertado e a mamãe fica brava muitas vezes, disse a Sofia com a honestidade direta de uma criança. E o seu pai? O papai fica muito quieto. Às vezes ele vai para o quarto e fecha a porta. Acho que ele chora. Mas a mamãe diz que homem não chora. Ouvindo isso, senti um aperto no coração. Não importava o quanto eu estivesse ferida, o Marcos ainda era meu filho. Vê-lo sofrer em silêncio me partia o coração. Quando a Helena voltou, perguntei se podíamos conversar por alguns minutos. Nos sentamos na varanda, enquanto a Sofia recolhia as últimas conchinhas para levar para casa. Como estão as coisas de verdade, Helena? A Helena suspirou. Nada bem, o dinheiro está curto. A Simone perdeu o emprego há 2 meses. Ela escondeu isso de todo mundo, até de você. Eles tinham planejado usar a casa como garantia para um empréstimo para superar esse período difícil. Quando descobriram que a casa tinha sido vendida, tudo desmoronou. O Marcos não te disse que a Simone o proibiu de te pedir ajuda. Ela disse que precisavam ser independentes e que depender de você era humilhante. Foi a Simone quem insistiu para que você não fosse no cruzeiro. O Marcos hesitou, mas ela o convenceu de que era um momento crucial para eles como casal, para fortalecer o casamento em meio a todas as dificuldades. Essa informação me ajudou a entender mais, embora não apagasse o passado. A necessidade podia explicar uma parte, mas não justificava anos em que fui tratada como um caixa eletrônico em vez de família. Estou te contando isso para que você tenha o quadro completo antes de decidir como proceder. Helena disse, não para que tenha pena ou mude de ideia. Considerando como você foi tratada, o que você fez foi justo. Depois que elas foram embora, fiquei acordada refletindo. A raiva e a amargura não estavam mais sozinhas. Misturavam-se com uma cautelosa empatia pela situação. Na manhã seguinte, liguei para o Matheus. Mantenha o acordo como está. Mas quero acrescentar uma coisa. Além do reembolso das parcelas que pagaram, quero instituir um fundo educacional para a Sofia. Um fundo educacional? Sim, vou separar uma parte do dinheiro da venda da casa em uma conta que só poderá ser utilizada quando a Sofia fizer 18 anos, exclusivamente para a educação dela. Não quero que o Marcos ou a Simone possam acessar isso antes. De acordo, Maria, podemos estruturar um fundo com essas condições. Quanto você quer destinar? Citei um valor que correspondia a cerca de 20% do lucro da venda, não tudo. Eu ainda precisava prover para mim mesma, mas o suficiente para garantir a Sofia uma educação sólida, independentemente das finanças dos pais. Vou preparar os documentos agora mesmo, disse o Matheus. É um gesto nobre, Maria. Não é nobre, é amor. Não importava o quanto eu tivesse sido ferida por Marcos e Simone, não permitiria que minha neta pagasse pelas decisões erradas dos adultos ao redor dela. 3 dias depois, fui ao escritório do Matheus Ribeiro para assinar todos os documentos. O acordo com Marcos e Simone, o reembolso das parcelas comprovadas e os papéis para a instituição do Fundo Educacional da Sofia. Depois de assinar a última página, senti um peso sair dos meus ombros. E agora? Perguntei ao Matheus. Agora viva a sua vida, Maria. Você fez a coisa certa, protegeu seus interesses e ainda assegurou o futuro da sua neta. O resto depende deles. Saindo do escritório, decidi fazer algo que não fazia há tempos. Parei em uma concessionária e comprei um carro pequeno, simples, mas novo. Algo só para mim, que me desse a liberdade de ir e vir, de explorar meu novo ambiente sem depender de ninguém. Enquanto resolvia a papelada, o vendedor perguntou, é um presente para alguém da família? Sorri.
lembrando de todas as vezes em que coloquei as necessidades dos outros na frente das minhas. Não, é um presente para mim mesma. Está na hora de eu ficar em primeiro lugar. O carro novo trouxe uma sensação de liberdade que eu tinha esquecido. Nas semanas seguintes, dirigi pelo litoral, descobrindo trechos de areia tranquilos, quiosques de peixes simples, mas deliciosos e feiras locais com frutas frescas e peixe recém-pescado. Reaprendi a alegria de viver no meu ritmo, sem necessidade de pedir permissão, sem necessidade de me adaptar aos horários de outra pessoa. As visitas dominicais da Sofia se tornaram um hábito. A Helena a trazia regularmente, às vezes ficava para um café, às vezes a deixava comigo a tarde toda. Durante uma dessas visitas, cerca de um mês após a assinatura do acordo, recebi a primeira ligação direta do Marcos desde que tudo começou. Estávamos construindo um elaborado castelo de areia quando o telefone tocou. Vendo o nome dele na tela, hesitei. "Atende, vovó", disse a Sofia, como se tivesse percebido. "Eu fico de guarda no castelo." Afastei-me alguns passos e atendi. "Alô?" "Oi, mãe." A voz do Marcos soava diferente, mais comedida, talvez mais madura. "Oi, meu filho, tudo bem?" "Sei que não deveria ligar direto. O acordo diz que toda a comunicação deve passar pelos advogados." "Tudo bem", eu o interrompi. "A parte legal acabou. Não precisamos mais de intermediários agora." Ele hesitou, como se estivesse organizando os pensamentos. "O Mateus me falou do fundo educacional que você criou para a Sofia." "Sim, é para o futuro dela, para garantir que ela tenha chance de estudar, aconteça o que acontecer." É generoso, especialmente depois de tudo o que aconteceu. Olhei para a Sofia ao longe. Ela estava com a língua para fora de tanta concentração, exatamente como o Marcos quando era pequeno. "Fiz pela Sofia, não por você ou pela Simone. Ela não tem culpa." "Eu sei. De qualquer forma, obrigado, mãe." Outra longa pausa. Achei que a conversa tinha acabado. Quando o Marcos continuou. "Mãe, quero pedir desculpas pela mensagem do cruzeiro, por ter permitido que a Simone te tratasse assim por todos esses anos, por ter me aproveitado da sua bondade." Fiquei surpresa. Não achei que ouviria desculpas tão diretas tão cedo. "O que mudou, Marcos? Por que agora?" "Muitas coisas. Eu e a Simone nos separamos." Essa notícia não deveria ter me abalado, especialmente depois do que a Helena me disse, mas meu peito se apertou mesmo assim. Sinto muito ouvir isso. "Não sinta, deveria ter acontecido há muito tempo." A situação da casa foi só a gota d'água que nos fez perceber que as coisas não iam bem há anos. Usamos problemas externos, dinheiro, trabalho, até você, como desculpas para não ter que olhar o que havia de errado entre nós. Olhei para a Sofia, ainda imersa em seu castelo de areia, ignorante de que essa conversa poderia mudar o rumo da vida dela. "E a Sofia? Como ela está lidando com isso?" "Ainda não contamos. Estamos morando separados agora. A Simone e a Sofia estão na casa da vovó Helena. Eu aluguei um apartamento pequeno perto do trabalho." "A Sofia acha que é só temporário, para eu poder ficar mais perto do escritório." "Vocês precisam contar, Marcos. As crianças entendem mais do que pensamos." "Eu sei, vamos contar em breve. Mas antes queremos definir a guarda e as rotinas, para poder dar respostas claras a ela." O som das ondas preencheu o espaço entre nós. "Mãe, poderíamos nos ver pessoalmente para conversar?" A pergunta me fez hesitar. Uma parte de mim queria manter distância, para me proteger de novas feridas. Outra parte reconheceu que aquela ligação era um esforço e uma rara vulnerabilidade da parte do meu filho. "Tudo bem, na semana que vem." "Fantástico. Obrigado, mãe." Marcamos para a quarta-feira da semana seguinte em um café à beira-mar perto do meu apartamento. Um lugar neutro, público o suficiente para evitar cenas emotivas e, no entanto, privado o suficiente para a honestidade. Depois de desligar, a Sofia correu até mim puxando minha mão. "Vovó, vem ver, construí um castelo para a sereia." Ela tinha construído torres, uma ponte de gravetos e uma bandeira feita com uma folha de palmeira. "Está lindo, querida, você tem talento." Ela sorriu e depois perguntou com inocente curiosidade. "Era o papai no telefone?" "Sim, era o seu pai. Ele está bem, mas tem estado triste ultimamente." Ajoelhei-me no nível dela. "Os adultos às vezes se confundem e ficam tristes, sabe? Eu sei. A mamãe também chora quando acha que eu não estou vendo. Acontece, mas não se preocupe.
Eles vão encontrar um jeito de colocar tudo no lugar. Ela pareceu satisfeita e voltou a cavar um fosso ao redor do castelo. Os dias até quarta-feira passaram devagar. Ocupei-me com pequenas coisas, caminhadas na orla, livros novos, tentando não criar muitas expectativas. Será o que tiver que ser, disse a mim mesma. No dia do encontro, vesti-me de forma adequada, nem formal demais, nem desleixada. Queria parecer serena, no controle da minha vida, mesmo que por dentro eu fosse um misto de preocupação e esperança. Cheguei cedo, escolhi uma mesa no terraço com vista para o mar e pedi um chá de camomila para acalmar os nervos. O Marcos chegou pontual. Parecia mais magro, com olheiras profundas, uma camisa simples e jeans. Nada do visual arrumadinho que ele prezava antigamente. "Oi, mãe", disse em voz baixa. Hesitamos um segundo. Então ele se inclinou e beijou minha bochecha. "Você está bem", disse se sentando. "A vida no mar parece te fazer bem. Estou me acostumando. E você, como é o apartamento novo? Pequeno, mas serve. Sozinho não preciso de muito." Conversamos sobre amenidades, o tempo, as pessoas na praia, antes que o Marcos apoiasse o café e fosse direto ao ponto. "Nas últimas semanas pensei muito em como te tratamos em todos esses anos, em como permitir que a Simone guiasse nosso relacionamento com você." Fiquei calma e o deixei falar. Estávamos errados. Tudo estava errado. Explorar sua bondade, te excluir da família toda vez que não precisávamos de ajuda material, te deixar sozinha no porto naquele dia. A voz dele falhou, os olhos ficaram marejados. O pior é que eu sabia que era errado. No momento em que enviei aquela mensagem, mas eu estava tão acostumado a ceder a Simone, a evitar conflitos, que simplesmente permiti. "Por que você permitiu por tanto tempo?" perguntei, enxugando uma lágrima. "Quando começamos a namorar, a Simone dizia que você era controladora e manipuladora. Eu estava tão apaixonado. Acreditei nela. Aceitei a versão dela sobre você, sobre nossa família. Depois ficou cada vez mais difícil admitir que eu estava errado, que eu tinha permitido que ela se colocasse entre nós. As palavras dele doíam, mas era também um estranho alívio ouvir finalmente a verdade chamada pelo nome. Ironicamente, continuou Marcos, a verdadeira controladora era ela. Ela decidia quando podíamos te ver, quando podíamos te pedir ajuda, quando devíamos te afastar. E eu permiti por fraqueza, comodidade, medo de ficar sozinho. "E agora o que você quer, Marcos?" Ele me olhou bem nos olhos, coisa que não fazia há tempos. "Quero uma segunda chance. Não falo de dinheiro ou ajuda. Disso eu não preciso. Peço a chance de reconstruir nosso relacionamento, de ser o filho que você merece e de permitir que você seja a avó da Sofia sem condições, sem limites." Meu coração se apertou. Era o que eu tinha desejado por todos aqueles anos. E, no entanto, em mim persistia ainda uma hesitação. Uma parte de mim ainda tinha medo de se abrir de novo, de ficar vulnerável às mesmas velhas decepções. "Não vai ser fácil, Marcos. Quando a confiança é quebrada, leva tempo para reconstruí-la. Eu sei, estou pronto para esperar, pronto para demonstrar dia após dia que mudei, que entendo meus erros." Olhei para o mar, as ondas que batiam na areia e escorregavam de volta, um infinito ir e vir. Talvez as relações sejam assim, próximas e distantes, marés que sobem e descem. "Podemos tentar", disse por fim, "um dia de cada vez." O alívio se espalhou pelo rosto do Marcos. Ele estendeu a mão através da mesa, como se pedisse permissão para tocar a minha. Hesitei um momento, depois coloquei minha mão sobre a dele. Um pequeno gesto, mas o primeiro passo em um longo caminho de reconstrução. 3 meses depois daquele encontro no café à beira-mar, a vida tinha tomado um ritmo diferente. Mais calmo em certos aspectos, mais ocupado em outros. Eu e o Marcos começamos a colocar as coisas no lugar gradualmente, com pequenos gestos de ambas as partes. Ele me visitava regularmente. Às vezes trazia a Sofia, às vezes vinha sozinho. Falávamos do passado com uma honestidade que nunca tivemos antes, de como ele tinha se sentido abandonado depois da morte do pai, de como eu tinha me enterrado no trabalho para preencher o vazio e de como a Simone tinha habilmente explorado as rachaduras entre nós. A separação deles se tornou oficial com a guarda compartilhada da Sofia. Nos dias em que a Sofia estava com o Marcos, muitas vezes passavam ambos na minha casa. Estabelecemos uma nova rotina, café da manhã de sábado na minha varanda, praia, passeios, jogos de tabuleiro nas noites de tempo ruim.
A Simone mantinha distância a cada troca. Deixava que a Sofia caminhasse sozinha até a minha porta. A Helena ainda fazia a ponte quando necessário, mas cada vez mais raramente. Num domingo à tarde, enquanto eu e o Marcos preparávamos o almoço e a Sofia assistia a desenhos na sala, ele disse algo que me fez ficar rígida. Mãe, a Simone está pedindo uma cota maior do fundo educacional que você criou para a Sofia. Parei de cortar, levantei o olhar. Como assim? Aquele fundo é só para a educação da Sofia quando ela fizer 18 anos. Ninguém pode mexer antes. O Marcos suspirou. Parecia desconfortável. Eu sei, expliquei isso a ela várias vezes, mas ela diz que como mãe tem o direito de decidir como usar o dinheiro. Ela quer sacar uma parte antecipadamente para colocar a Sofia em uma escola particular internacional no ano que vem. E o que você acha disso? Acho que o fundo deve ficar como está. Existe uma razão para isso. No momento, a Sofia está bem na escola pública. O fundo vai garantir a universidade dela. Voltei a cortar os legumes, refletindo. Não era surpreendente que a Simone quisesse chegar ao dinheiro. O que me surpreendeu foi a determinação do Marcos em recusar. Ela falou com um advogado? Diz que está avaliando as opções, mas vai ser difícil. O fundo foi formulado de um jeito muito blindado. O Matheus fez um ótimo trabalho. Assenti, grata pela cautela que tínhamos usado ao instituí-lo. E você, como se sente em relação a tudo isso? O Marcos olhou pela janela da cozinha para o mar com um ar honesto e aliviado. A separação foi dura, principalmente para a Sofia, mas era necessária. Só agora vejo o quanto aquela relação era sufocante, o quanto eu tinha perdido minha voz e minha identidade. Está difícil para a Sofia? No começo, sim, ela tinha muitas perguntas, muita insegurança, mas acho que estamos oferecendo a estabilidade que ela precisa, mesmo em casas separadas. E uma presença regular na vida dela tem sido uma grande âncora. Sorri, aliviada e grata ao mesmo tempo. Apesar da amargura, minha família parecia encontrar um novo equilíbrio, uma constelação que de alguma forma funcionava melhor para todos nós. 2 semanas depois, o Matheus ligou, o tom sério. Maria, a Simone entrou com um processo pedindo a modificação das condições do fundo educacional. Meu estômago se contraiu. Com base em quê? Alega que, como mãe e tutora legal, tem o direito de decidir sobre o uso dos recursos educacionais. Pede que pelo menos 30% seja liquidado imediatamente para pagar as mensalidades de uma escola particular. Nossas chances? Bastante boas. O fundo é uma doação vinculada com condições claras e tanto Marcos quanto Simone assinaram no momento da Constituição. É muito difícil para ela reverter isso agora. O que fazemos agora? Por enquanto, apresentaremos uma resposta oficial reafirmando as condições originais. Os fundos poderão ser utilizados apenas quando a Sofia completar 18 anos. Depois de desligar, liguei para o Marcos. Ele já sabia de tudo. A Simone tinha comunicado a ele antes de entrar com a ação. Mãe, desculpa, tentei impedi-la, mas ela estava determinada. Não é culpa sua. Sim, em parte é. Se tivesse colocado limites desde o início. A autorreflexão dele me surpreendeu positivamente. O Marcos não poderia ter dito isso alguns meses antes. Deixe o passado descansar. O que importa agora é o futuro da Sofia. Concordamos com uma reunião para o dia seguinte para discutir nossa estratégia. O Marcos sugeriu tentar uma mediação antes que o caso fosse para o tribunal. Aceitei. Se pudéssemos resolver pacificamente por amor à Sofia, tanto melhor. Mas a mediação falhou. A Simone chegou com o advogado dela, permaneceu rígida e recusou qualquer proposta que não incluísse um pagamento parcial imediato do fundo. A educação da Sofia não pode esperar que ela tenha 18 anos, insistiu Simone. Sou mãe dela, sei o que é melhor para ela, incluindo a matrícula na Academia Internacional no próximo semestre. O fundo foi instituído para a Universidade da Sofia, repliquei com calma. A escola pública atual dela é excelente para o ensino fundamental. Típico de você, zombou Simone. Quer sempre controlar, acha sempre que sabe mais do que todos os outros. O Marcos a interrompeu antes que eu pudesse falar. Simone, por favor, não estamos aqui para atacar um ao outro. Precisamos de uma solução que seja boa para a Sofia. O resultado, nenhum acordo. Saímos da sala de conferências, sabendo que o caso iria para o tribunal. Nas semanas seguintes, as tensões aumentaram. A Simone começou a dificultar as visitas com desculpas de última hora por compromissos ou mal-estar da Sofia.
Quando nos encontrávamos, a menina parecia confusa e assustada, obviamente afetada pelo conflito entre os adultos. Durante uma sessão de quebra-cabeça, a Sofia fez uma pergunta que apertou meu coração. Vovó, você e a mamãe brigam por minha culpa? Pousei as peças e a olhei bem nos olhos. Não, querida, nunca pense isso. Os adultos às vezes discordam, mas nunca é culpa das crianças. Mas ouvi a mamãe dizer no telefone que você não quer que eu vá para uma escola boa. Respirei fundo, tentando encontrar palavras que uma criança de 5 anos pudesse entender. Sofia, eu quero sempre o melhor para você. A sua escola agora é muito boa. E quando você for maior, tem dinheiro guardado só para você poder estudar onde quiser. Ela franziu a testa pensando. Então por que a mamãe está brava? Às vezes os adultos têm ideias diferentes sobre o tempo e o jeito de fazer coisas boas, mas isso não significa que te amem menos. Ela assentiu e voltou para o quebra-cabeça, enquanto a conversa pesou sobre mim pelo resto do dia. Naquela noite liguei para o Marcos e contei o que tinha acontecido. Ele suspirou. A Simone fala do processo na frente dela. Eu implorei para ela não fazer isso, para proteger a Sofia das questões dos adultos, mas ela não consegue separar as coisas. Não pode continuar assim. A Sofia está sendo ferida. Eu sei. Amanhã vou pedir ao meu advogado para solicitar uma ordem judicial que proíba as discussões sobre o caso na presença da Sofia. Nos dias seguintes, fiz algo que não esperava. Liguei para a Helena, a mãe da Simone. Helena, precisamos falar da Sofia. Estava esperando sua ligação, Maria, respondeu exausta. Sei que a Simone está exagerando. A Sofia acabou de perguntar se os adultos brigam por culpa dela. Ela está confusa e assustada. Isso tem que acabar. Helena suspirou. Vou falar de novo com ela. Tento continuamente fazer a Simone entender que está ferindo a filha, mas ultimamente ela ficou mais dura e amarga. A separação a atingiu duramente, não só emocionalmente, mas também no que diz respeito ao status dela. Ela se acostumou a um estilo de vida que agora não pode manter. Seja como for, não podemos usar a Sofia como refém. Concordo plenamente. Deixe-me tentar mais uma vez. Depois de desligar, me senti estranhamente aliviada de ter a Helena como aliada. Mesmo como mãe da Simone, ela conseguia olhar além dos laços de sangue e colocar o bem-estar da Sofia em primeiro lugar. 2 dias depois, o Mateus ligou. Maria, temos novidades. A Simone propõe um acordo. Qual é a condição? Ela retira o processo sobre o fundo se você aceitar pagar as mensalidades da escola da Sofia em uma boa escola particular na cidade, não aquela internacional que pedia no início. Esse valor seria separado, não tirado do fundo. O fundo permanece reservado para a universidade quando a Sofia completar 18 anos. Pensei a respeito. Por um lado, isso poderia ter evitado um longo caso e reduzido os danos para todos, especialmente para a de Sofia. Por outro, parecia que a Simone estava apenas encontrando outro jeito de chegar ao meu dinheiro. Decidi ligar para o Marcos antes de decidir. O que você acha dessa proposta? Perguntei depois de expor as condições. Honestamente, acho que é uma manipulação da Simone. Ela sabe que você se importa com a Sofia e usa isso como alavanca. A atual escola pública da Sofia é excelente. Professores dedicados, estrutura sólida. Não vejo nenhuma necessidade de mudar agora. Você acha que o motivo é dinheiro e imagem? Sem dúvida. A Simone sempre foi obcecada por status. Mandar nossa filha para uma escola particular renomada é mais uma questão de imagem do que de qualidade real. As palavras do Marcos faziam sentido, mas eu não queria decidir me baseando em velhos ressentimentos. Vou visitar a escola da Sofia amanhã. Quero ver o ambiente e conhecer os professores antes de decidir. Ótima ideia, mãe. Vou avisar a escola. Eles são muito abertos com as famílias. Na manhã seguinte, me vesti de forma arrumada e fui à escola pública, onde a Sofia estudava. O campus era simples, mas limpo, com um amplo parquinho colorido. A coordenadora pedagógica, uma mulher de meia-idade com um sorriso gentil, me recebeu em seu escritório. Prazer em conhecê-la, Maria. A Sofia fala muito da avó que mora na praia. Conversamos por quase 1 hora sobre a filosofia, o currículo e as atividades extracurriculares da escola. Ela me levou para dar uma volta. Salas de aula bem equipadas, uma biblioteca acolhedora, um laboratório de ciências modesto, mas funcional, e uma sala de artes cheia de trabalhos das crianças. Passando na frente da sala da Sofia, a vi pela janela sentada em uma roda de leitura com os colegas, animada e segura de si. Ela estava feliz,
conectada, perfeitamente adaptada. Voltei para casa com a mente lúcida. Liguei para o Matheus e comuniquei minha decisão. Recuso a proposta da Simone. A escola atual da Sofia é excelente. Não vejo nenhum motivo pedagógico para mudar agora. Se for para o tribunal, estou pronta. O Matheus pareceu aliviado. É a escolha certa. Ceder agora criaria um precedente para futuras exigências. Nos dias seguintes, como previsto, a Simone aumentou a pressão. Ligações raivosas para o Marcos, posts vagos, online, até a tentativa de restringir meu plano de visitas. Mas desta vez não cedi. Permaneci firme, convencida de estar fazendo o melhor para todos, especialmente para a Sofia. Um mês depois, o caso foi para o tribunal. Sentada na sala de audiência, vi a Simone do outro lado. Bem vestida, maquiada com cuidado, projetava a imagem de uma mãe devota. O Marcos sentava ao meu lado, silencioso, mas tranquilizador. A juíza, de meia-idade, ouviu ambas as partes. O advogado da Simone enfatizou o papel da mãe e da tutora primária, o direito de decidir sobre a lei da educação. O Matheus apresentou as condições claras do fundo, as assinaturas de ambos os pais na sua instituição e a qualidade da ótima escola pública que a Sofia frequentava. Após uma consulta, a juíza emitiu a sentença. O fundo educacional permanece como estabelecido originalmente, utilizável apenas quando a Sofia completar 18 anos. A escolha escolar atual é mantida e futuras modificações deverão ser decididas conjuntamente por ambos os pais. Saindo do tribunal, me senti aliviada e triste ao mesmo tempo. Aliviada por ter protegido o futuro educacional da Sofia. Triste que nossa família tivesse precisado de uma sentença judicial para algo que deveria ter sido resolvido em casa. O Marcos apertou minha mão. Obrigado por ter permanecido firme, mãe. Espero que agora possamos seguir em frente, focar no que é mais importante. A Sofia sempre foi seu objetivo, né? Mesmo quando vendeu a casa e criou o fundo, você pensava a longo prazo, no que fosse melhor para todos nós. As palavras dele me tocaram. Pela primeira vez em muito tempo, senti que meu filho me via de verdade, não como uma carteira ou alguém para manipular, mas como uma mãe que, apesar das decisões difíceis, agia sempre por amor. Na semana seguinte, em uma tarde chuvosa, a Helena bateu inesperadamente, guarda-chuva pingando, rosto pesado. Posso entrar, Maria? Precisamos conversar. A convidei para a sala e servi um chá quente. Ficamos sentadas em silêncio por alguns minutos. Só a chuva batia no vidro. A Simone está se preparando para uma mudança, disse ela. Encontrou emprego em outra cidade, a quase 500 quilômetros daqui, e quer levar a Sofia com ela. A notícia caiu como uma bomba. Ela pode fazer isso depois da decisão sobre a guarda compartilhada? Legalmente é difícil. Precisaria do consentimento do Marcos ou de uma nova decisão do tribunal, mas vim porque achei que vocês deveriam saber. A Simone está determinada, de um jeito ou de outro. Você acha que ela faria alguma loucura? Helena baixou o olhar. Não posso dizer com certeza, mas conheço minha filha, especialmente quando está encurralada. Não precisei que ela terminasse. A implicação era clara. A Simone podia levar a Sofia embora sem permissão. Você já avisou o Marcos? Vou encontrá-lo depois. Pensei que vocês também deveriam saber, para que todos fiquem vigilantes. Agradeci a Helena por sua honestidade e por ter colocado o bem-estar da Sofia acima dos laços de sangue. Depois que ela foi embora, liguei imediatamente para o Matheus para pedir um conselho. Os dias seguintes foram de preparação tensa. O Marcos solicitou uma liminar que proibia a Simone de levar a Sofia para fora da cidade sem o consentimento escrito de ambos os pais. A escola foi avisada para entregar a Sofia apenas aos pais ou a pessoas pré-autorizadas. Nós nos revezamos para que a Sofia não ficasse muito tempo sozinha com a Simone. Em meio à tensão, tentamos mesmo assim manter normal a rotina da Sofia. Visitas de domingo na casa da vovó, castelos de areia, catar conchinhas. Mas uma nuvem pairava sobre nós. O medo de que a menina pudesse ser arrancada a qualquer momento pela amargura da mãe. Passaram-se 2 meses desde a tentativa falha da Simone. As medidas legais funcionaram. O tribunal aprovou a ordem que impedia o afastamento da criança da cidade sem as assinaturas de ambos os pais. Quando a Simone percebeu que não podia executar o plano, recusou o emprego fora da cidade. O ar permaneceu tenso.
A Simone ficou amarga e mais difícil em cada decisão cotidiana sobre a Sofia, qual uniforme, quais atividades extracurriculares, até como cortar o cabelo dela. Tudo virava uma briga. O Marcos, por outro lado, tornava-se dia após dia mais firme, não mais intimidado pelos surtos emocionais da Simone, não mais manipulável, impunha limites claros e os mantinha, colocando sempre o bem-estar da Sofia em primeiro lugar. Quanto a mim, encontrei um novo equilíbrio. O apartamento na praia se tornou uma verdadeira casa, não apenas um refúgio temporário. Cuidava de cada canto, plantava flores na varanda e pendurava fotos. Não só do passado, mas também de novas memórias. A Sofia tinha seu espaço, um quartinho com uma cama, brinquedos e livros para os fins de semana que passava na casa da vovó. Em uma manhã tranquila, enquanto preparava o café na cozinha, recebi uma ligação urgente da Helena. Maria, aconteceu uma coisa. A Simone sumiu com a Sofia. Meu coração falhou uma batida. Como assim sumiu? Hoje de manhã, ela devia levar a Sofia para a escola, mas nunca apareceu. O telefone dela está desligado. Não está nem em casa, nem no trabalho. Avisei o Marcos. Ele estava a caminho da delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Minhas mãos tremiam enquanto eu desligava. Agarrei a bolsa e as chaves do carro e dirigi direto para a delegacia, onde sabia que o Marcos estaria. No caminho, 1000 cenários terríveis passaram pela minha cabeça. Quando cheguei, o Marcos estava dando depoimento ao policial no balcão. O rosto pálido, tenso, as olheiras evidentes. Iniciamos as buscas, disse o policial. Estados vizinhos, aeroportos, rodoviárias e estações de trem foram todos avisados. A ordem judicial que proíbe a saída da criança da cidade sem as assinaturas de ambos os pais foi inserida no sistema. O que fazemos agora? Perguntou Marcos com voz tensa. Vão para casa e aguardem um contato. Mantenham o telefone sempre com vocês. Enquanto isso, tentem pensar onde ela poderia ter levado a menina. Parentes, amigos, lugares de férias passados. Qualquer pista pode ser valiosa. Saindo da delegacia, carregávamos aquele tipo de impotência que só quem viveu isso pode entender. O Marcos decidiu vir para o meu apartamento em vez de voltar para o dele. Não queria ficar sozinho e eu queria tê-lo por perto naquele momento opressor. Sentamos na minha sala, tentando listar os lugares para onde a Simone poderia ter levado a Sofia. A família da Simone era composta apenas pela Helena e um tio velho que morava no interior. Os amigos íntimos eram poucos e a maioria eram amigos comuns com o Marcos, que dificilmente ajudariam em algo tão grave como uma suspeita de sequestro de menor. Espera, o Marcos deu um pulo. O amigo dela da faculdade, como chamava? Ricardo Molinari. Eles mantiveram contato mesmo depois do casamento. Ele se mudou para o Uruguai há alguns anos. Você acha que ela tentaria levar a Sofia para cruzar a fronteira? Não tenho certeza, mas é possível. Disse ao Marcos para ligar imediatamente para a polícia com aquela pista. Enquanto o Marcos telefonava, recebi um SMS da Helena. Encontrei algo no quarto da Simone. Venham logo os dois. Dirigimos direto para o apartamento da Helena, onde a Simone e a Sofia tinham vivido desde a separação. Helena nos recebeu na porta, exausta. Entregou ao Marcos um envelope. Dentro havia passagens de ônibus para a fronteira com o Uruguai em nome de Simone e Sofia, junto com uma carta escrita à mão para a Helena. Mãe, se você está lendo isso, já estamos longe. Não suporto ver minha filha controlada pela Maria e pelo Marcos. Não posso permitir que ela cresça acreditando que dinheiro e poder são mais importantes que o amor e a família. Vou levá-la para um lugar onde possamos recomeçar, sem interferências. Por favor, não tente nos encontrar. Não é um adeus, apenas uma separação temporária. Quando as coisas tiverem se acalmado, darei notícias. Simone. O Marcos leu a carta em voz alta. A raiva era visível em seu rosto. Raiva controlada. Dinheiro e poder mais importantes que o amor? Como ela pode distorcer tudo assim? Helena baixou a cabeça, abalada. Sinto muito, eu deveria ter notado antes. Deveria ter feito alguma coisa para impedir. Não é culpa sua, Helena, eu disse, colocando a mão no ombro dela. A Simone é adulta. Ela fez a escolha dela. O Marcos ligou de novo para o investigador. Informou sobre as passagens de ônibus, a provável rota rumo à fronteira e o nome do conhecido que poderia hospedá-las. As horas seguintes foram tensas como uma corda de violino.
telefones ao alcance da mão, corações que se apertavam a cada notificação. E, no entanto, nenhuma notícia. A Helena fez café, depois chá, depois montou uma refeição leve. Ninguém conseguia engolir um bocado. A noite caiu. Nós 3 ainda estávamos sentados na sala, exaustos, mas incapazes de dormir. Por volta da meia-noite, o telefone do Marcos tocou. Era da delegacia. Senhor Marcos, temos notícias da sua filha. Ela foi encontrada em um motel perto da fronteira com o Uruguai, junto com a mãe. Ambas estão fisicamente ilesas. A polícia local está detendo-as até que as questões legais sejam esclarecidas. O Marcos desabou numa cadeira. Lágrimas de alívio transbordaram. Graças a Deus. Quando posso vê-la? Como a trago para casa? Um juiz da vara de família vai contatá-lo amanhã cedo para guiá-lo nos próximos passos. No momento, sua filha quer estar segura e isso é o que importa. Depois de desligar, o Marcos me abraçou. Depois abraçou a Helena, aquele estranho trio formado por um filho, sua mãe e sua ex-sogra, unidos pelo amor por uma menina que tinha se tornado repentinamente o olho de um furacão familiar. O que acontece agora? Perguntou Helena, a voz embargada. A Simone provavelmente vai enfrentar consequências legais por ter tentado levar a Sofia para fora do país sem permissão, respondeu Marcos. O que estamos esperando? Não sei. Tudo mudou agora. Os dias seguintes foram um turbilhão de procedimentos legais. O Marcos viajou para a zona de fronteira para buscar a Sofia, acompanhado de um oficial de justiça. A Simone foi temporariamente detida para interrogatório e depois liberada sob a condição de que não tivesse contatos não supervisionados com a Sofia até a resolução do caso. 3 dias depois, revi minha neta. Parecia confusa, abalada, mas fisicamente estava bem. Assim que me viu, a Sofia me abraçou forte e escondeu o rosto no meu pescoço, como quando era pequena. Vovó, a mamãe disse que íamos morar em outro país. Só nós 2. Mas eu não queria ir embora sem dar tchau para você e para o papai. Eu sei, querida. Às vezes os adultos tomam decisões erradas, mesmo acreditando fazer a coisa certa. O que importa é que agora você está segura e que todos nós te amamos muito. Nas semanas seguintes, a situação se acalmou. A Simone perdeu a guarda compartilhada e foi limitada a visitas supervisionadas até a conclusão de um programa de terapia familiar. O Marcos tornou-se o tutor primário da Sofia e era responsável por garantir que ela continuasse vendo a mãe em um ambiente seguro. A Helena tornou-se surpreendentemente uma aliada valiosa. Embora estivesse inconsolável pela filha, colocou os interesses da Sofia em primeiro lugar e se ofereceu como voluntária para supervisionar algumas visitas, para criar um espaço neutro e caloroso para mãe e filha. 6 meses após a crise, o quadro era muito diferente de como eu o tinha imaginado um dia. A Sofia morava principalmente com o Marcos em um apartamento maior perto da minha casa. Eu ia buscá-la na escola 3 dias por semana, passava as tardes com ela até o Marcos terminar de trabalhar. Nos fins de semana, nos reuníamos frequentemente para atividades em família. A Simone, depois de completar metade do programa de terapia, começou a mostrar sinais de mudança. As visitas supervisionadas se tornaram menos tensas e ela pareceu aceitar a nova realidade e focar mais na reconstrução do relacionamento com a filha do que na luta contra as circunstâncias. Num domingo à tarde, eu e o Marcos estávamos sentados na varanda olhando a Sofia brincar na areia da praia em frente à minha casa. O Marcos me perguntou algo que me fez parar. Mãe, você se arrepende de ter vendido a casa? Pensei um momento e depois balancei a cabeça. Não. Foi uma decisão drástica e nos feriu a todos na época. Mas olha onde estamos agora. Apontei para a frente. A Sofia construía com zelo um castelo de areia, o mar calmo atrás dela. Meu filho e eu sentados lado a lado, coisa que não fazíamos há anos. Se eu não tivesse feito isso, provavelmente ainda estaríamos presos no mesmo ciclo tóxico. Você infeliz num casamento que não podia ser salvo, mas com medo demais para ir embora. Eu explorada financeiramente e emocionalmente ignorada, e a Sofia crescendo no meio de modelos distorcidos. Marcos assentiu lentamente. Acho que você tem razão. Foi um despertar doloroso, mas necessário para todos nós, até para a Simone, acrescentei. Ela teve que enfrentar os problemas dela, coisa que provavelmente nunca teria acontecido se tivéssemos mantido a velha dinâmica. O Marcos me olhou. O que eu mais respeito
é que, apesar de tudo, você nunca usou a Sofia como arma, nunca tentou mantê-la longe da mãe, nunca falou mal da Simone na frente dela. Você sempre deu prioridade ao vínculo mãe e filha, mesmo quando a Simone tentava te tirar a Sofia. A Sofia merece ter tanto uma mãe quanto uma avó na vida dela. Não é um jogo onde tem quem ganha e quem perde, quando está em jogo o bem de uma criança. A Sofia correu até nós, o cabelo molhado de maresia, o rosto radiante. Vovó, papai, venham ver meu castelo. Fiz um lugar especial para cada um de nós, até para a mamãe, para quando ela puder vir na praia com a gente. Nós nos levantamos e a seguimos em direção à água. Um castelo de areia detalhado se erguia ali, decorado com conchinhas coloridas e minúsculas bandeiras feitas de gravetos e folhas de palmeira. A Sofia apontou cada seção explicando quem morava lá na imaginação dela. Olhando aquela cena, minha neta orgulhosa de sua criação, meu filho ao meu lado, o mar azul que se estendia até o horizonte, entendi que, por mais dolorosa que tivesse sido a jornada, tínhamos chegado exatamente onde devíamos estar. Nenhuma família perfeita, nenhuma situação ideal. Ainda havia cicatrizes, lembranças tristes e muitos desafios pela frente. Mas havia também amor, respeito, limites saudáveis e a compreensão de que as verdadeiras relações não se constroem na exploração, mas na reciprocidade e no cuidado sincero. A casa que eu vendi um dia era apenas uma estrutura física, paredes e um telhado. Entendi que casa não é um lugar, mas as pessoas com quem decidimos caminhar. As relações amorosas construídas no respeito. A paz que chega quando honramos a nós mesmos tanto quanto honramos os outros. Enquanto o pôr do sol coloria de laranja o céu e o mar, a Sofia pegou minha mão de um lado e a do Marcos do outro. Hoje é o dia mais lindo de todos, declarou com a certeza absoluta que só as crianças têm. E naquele momento não pude deixar de concordar. Depois da tempestade, não encontramos apenas a calmaria, mas a clareza. Depois da ferida, descobrimos não apenas a alegria, mas a sabedoria. E depois de todos aqueles anos em que eu sempre coloquei os outros em primeiro lugar, aprendi finalmente a lição mais importante. Para amar verdadeiramente alguém, é preciso primeiro respeitar a si mesmo. Se você gostou desta história de vingança final, inscreva-se e me conte nos comentários qual detalhe te deixou mais sem palavras. E torne-se membro para ver os vídeos exclusivos que não posto publicamente. Nos vemos lá, e se quiser que essas histórias continuem, eu agradeceria muito uma pequena doação. A sua Maria, por favor, doe para que estas histórias possam continuar.